Tá, então, gente, eu vou. O Mário pediu para eu me introduzir um pouquinho, então vou falar um pouquinho da minha história e depois como é que essa minha história se combina com a história da madeira, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. Vocês já tiveram umas aulas, se eu não me engano, do Johan sobre anéis de crescimento e manejo florestal. Eu usei anéis de crescimento na minha tese de doutorado para, entre outras coisas, trabalhar com esses cálculos de sustentabilidade de exploração florestal. E aí o Mário já me pediu para dar essa palestra algumas vezes e com muito prazer estou dando ela de novo, tá? Então vou falar um pouquinho disso e depois são basicamente essa apresentação engloba basicamente 2 capítulos da minha tese. Um deles é um artigo é o artigo que eu passei para vocês, tá? E o outro, quem quiser, também está publicado, é só procurar. Tá? Então, eu trabalho com a madeira. Hoje eu estou aqui na Unicamp, instalando um laboratório aqui de dendrobiologia, dendroecologia e, bom, consequentemente, faço dendrocronologia também. E a madeira é um material bacana de se estudar, né? Porque ela engloba diferentes sinais, né? A gente trabalha, vocês estão aprendendo agora sobre os anéis de crescimento, que é super interessante, porque registra o quanto a árvore cresceu por ano, né? A performance do indivíduo. A gente tem os vasos ou os outros tecidos na madeira também que registram o funcionamento das árvores, né? Então, o tamanho do vaso vai estar relacionado com a capacidade de transporte de água, a quantidade de parênquima com capacidade de estoque de reservas de água e assim por diante. E a gente pode também fazer análises isotópicas na madeira, vocês já viram ou vão ver isso também. Então, assim, tem múltiplos sinais na madeira, então, para pesquisa, isso tem usos múltiplos, e eu vou dar uma breve pincelada numa das coisinhas que a gente fez com isso, mas o material em si, a madeira, é muito interessante de se estudar. E aí o fato de ter espécies que formam anéis de crescimento permite que a gente coloque todas essas informações num contexto histórico, né? Então, voltando no tempo, em escalas de tempo que que vão até a idade das árvores ou inclusive mais, né? Com o cross-dating, com a busca de madeiras antigas, históricas ou arqueológicas, a gente consegue ampliar bastante essa escala temporal. Então, eu comecei com anéis de crescimento no meu mestrado, 2008, essa foto, não, começo de 2007. Eu trabalhei com uma espécie de cedro em bosques secos no México. Eu fiz minha tese lá, foi com o Rubrienen, né, que vocês devem ter visto algum artigo dele já passando. E ele estava fazendo o pós-doc dele lá e eu fui fazer o meu mestrado com ele. Eu fiz um mestrado, então eu sou brasileiro, mas com 15 anos os meus pais decidiram voltar para a Holanda. Meus pais são holandeses, passaram 20 anos da vida deles aqui. Eu nasci aqui, mas na verdade terminei o meu ensino médio na Holanda, fiz a graduação, mestrado e doutorado na Holanda. E então graduação e mestrado em Utrecht, que fica no centro da Holanda, e o doutorado em Wageningen, que também fica no centro da Holanda, e tudo fica perto de Amsterdã, porque a Holanda é bem pequenininha, né? Então, assim, tudo dentro de 2h30, 3 horas de Amsterdã, você ainda está na Holanda. Passou disso, sai do país. Mas então, aí o mestrado que eu fiz em Utrecht era um mestrado que eles chamavam de mestrado de pesquisa, um mestrado acadêmico, no qual a gente fazia basicamente 2 projetos de pesquisa, né? Escrevia 2 teses. Então, minha segunda tese foi na Etiópia, que não sei se dá para ver o meu mouse, mas vou tentar pôr esse aqui. Então, esse aqui é um bosque seco na Etiópia, no qual a gente trabalhou com essa espécie, que é uma espécie da qual é extraída incenso. Eles machucam a casca, retiram ali uma resina, e essa resina foi levada ao menino Jesus quando ele nasceu. Ela é queimada até hoje nas igrejas católicas, ela entra em perfumes e tudo mais. Então, ela tem uma importância histórica, comercial bastante grande. E se vocês olharem bem, não tem regeneração. Não tem nenhuma planta pequena, né? As mais fininhas aqui tem aí uns seus 4, 5 centímetros de diâmetro.
E esse era um projeto grande, olhando para a regeneração dessa espécie, a viabilidade da exploração dessa espécie no futuro. E aí eu entrei para ajudar a medir a dinâmica populacional e depois, mais para frente, esse projeto também começou a usar anéis de crescimento para entender as estruturas etárias dessas populações, há quanto tempo não tem regeneração e tudo mais. É um projeto bem bacana. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá. Então, isso durante o mestrado. Aí no doutorado eu fiz o meu campo no Camarões, principalmente, mas trabalhei num projeto maior, trabalhando na Bolívia e Tailândia. Então, a gente tinha resultados dos 3 continentes, né, que tem florestas tropicais, mas o meu campo foi no Camarões. Então, morei quase 2 anos lá e trabalhava com uma empresa madeireira que tirava árvores, né, para vender a madeira. E eu aproveitava essas árvores derrubadas para tirar discos e coletar minhas amostras, mas também usei muito a broca, igual eu usei aqui no mestrado também. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, do meu trabalho no Camarões. Aí depois desse período na Holanda, ainda fiz 2 anos de pós-doutorado na Espanha, que era um projeto mais de dendrocronologia histórica, né, de dendroarqueologia. Então, um projeto que visava tentar datar e descobrir a procedência de embarcações espanholas da época dos descobrimentos, tá? Então, século XVI, XVII. E aí, com anéis de crescimento das madeiras recuperadas de navios naufragados, a gente, medindo essas séries de crescimento dessas árvores, tentava encaixar isso em séries de referência para tentar datar e descobrir de onde veio, né? Se ela encaixa com uma madeira da Espanha, o navio é feito de madeira espanhola. Se encaixa com uma madeira do Báltico, é um navio feito com madeira do Báltico. Ainda não quer dizer muito, não diz muito sobre quem ou onde foi construído o navio, e também não tanto sobre quem estava pilotando o navio, né? Porque o navio, uma caravela podia ser vendida, então tem histórias de portugueses indo para a Holanda, comprando navios holandeses para atacar os portugueses, para atacar os holandeses aqui na costa do Brasil. Então, assim, um projeto um pouquinho mais complicado, mas a ideia era olhar, então, para árvores vivas, tentar buscar as árvores vivas mais antigas da Espanha e, ao mesmo tempo, mostrar madeiras de edifícios históricos. Isso aqui é o teto de um hospital antigo e o teto de um hospital ou de uma igreja é basicamente uma floresta deitada, né, ou inclinada. Então, aqui são várias árvores. E a gente procurava aqui, então, madeiras antigas para tirar amostras que fossem de árvores velhas, né, longevas naquela época, mas que foram cortadas no século XVI, XVII. Então, a gente tem as árvores antigas de hoje, e aí com essas árvores dos séculos XVI e XVII, estendia as cronologias, criava uma série de referências mais longas. Tá? Então, a gente conseguiu coletar madeira de árvores que nasceram no século XIV, 1370, coisas assim. Então, é um outro uso dos anéis de crescimento, e foi um projeto super bacana. Eu aprendi muito lá sobre essa parte mais arqueológica da dendrocronologia. Tá? Isso é um pouquinho as coisas que eu fiz. Hoje eu uso anéis de crescimento para mais com trabalhos de ecologia de bosques tropicais, tá? Tem muita gente trabalhando em florestas tropicais usando torres de medir fluxos ou satélites ou até alguns experimentos de larga escala, né? Muito trabalho com parcelas permanentes, mas eu acho que os anéis de crescimento entram nessa história também porque dão essa perspectiva de longo prazo. Então, ela é complementar a essas outras medições. A gente pode tentar estender dados de séries de satélite, por exemplo, com anéis de crescimento, ou de dados de parcelas com os anéis e assim por diante. Tá? E tudo isso pode ser usado para fazer modelagem de como essas florestas vão responder no futuro, como é que elas vão contribuir no ciclo de carbono para a mitigação de mudanças climáticas e assim por diante. Então, eu acredito que a anéis de crescimento tem assim, um papel nessa parte mais de estudos ecológicos e de mudanças climáticas, e pode ter uns resultados bem interessantes. Tá?
Então, novamente, aí usando essas abordagens multiproxy, né, olhando para anéis, para anatomia, para isótopos, a gente consegue abordar várias perguntas ao mesmo tempo. E aí, como exemplozinho, né, parte da minha tese de doutorado foi olhar para essas taxas de crescimento, idade de árvores, e junto com esses outros dois pesquisadores, a gente também olha para respostas fisiológicas das florestas ao aumento do CO2 atmosférico. E isso a gente faz com o carbono 13C, a gente consegue inferir a eficiência do uso da água. Então, tem mais CO2 na atmosfera. Então, cada vez que as árvores abrem o estômago para absorver CO2, a quantidade de CO2 que entra hoje em dia é maior do que há 100, 150 anos atrás. Então, elas têm mais o que comer. E, basicamente, quando elas abrem os estômatos, elas perdem água. Então, por unidade de água perdida, a quantidade de CO2 que entra é maior hoje em dia. Então, a eficiência do uso da água, né, a quantidade de água por quantidade de carbono, hoje em dia é mais alta. Isso dá para analisar com esses isótopos de carbono. A gente fez isso, né, eu trabalhando no Camarões, com o outro Peter trabalhando na Bolívia e o Mart trabalhando na Tailândia. E, assim, resultados bem rapidamente, a gente vê que nos últimos 150 anos houve um aumento forte e significativo de eficiência do uso da água. Tá? Então, plantas hoje em dia têm mais o que comer e passam menos sede do que há 150 anos atrás. Só que isso não levou ao aumento de taxa de crescimento. Não estou com o gráfico aqui, tá? Mas a gente não detectou mudanças nas taxas de crescimento. E aí a ideia é que pode ser que crescimento em diâmetro não é prioritário para as árvores. Elas podem estar investindo esse carbono a mais em mais raízes, ou mais reprodução, ou mais folhas, mas talvez não em crescer e ficar mais gordinhas. Tá? É um trabalho bem interessante. Depois, quem quiser, eu posso passar essas referências para vocês também. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar de uso de dados de crescimento para manejo florestal, né? Então, para tentar estimar melhor qual que vai ser o rendimento madeireiro futuro. Isso dentro de um contexto de exploração de bosques naturais, tá? Não de plantações. Tá? Essa é a publicação que eu passei para vocês. E quem quiser depois também mais detalhes e perguntar coisas, pode, por favor, perguntar. Tá? Então, vai ter uma introdução, metodologia, vou falar das demarcações dos anéis e um pouco dos padrões de crescimento também, tá? E como é que isso se aplica ao manejo florestal. Tá? Então, bom, todo mundo sabe, florestas tropicais são super importantes, estocam bastante carbono, cobrem uma área relativamente pequena, mas tem um papel bem forte aí na regulagem de clima, de ciclo de carbono e coisas assim na escala global. Tá? De florestas tropicais tem aí 400 milhões de hectares em produção, então é uma área bastante significativa. E essas florestas, então, são florestas naturais que estão sendo exploradas para madeira, sem que sejam derrubadas, ou sem que sejam derrubadas por completo. E, bom, essas florestas, mesmo estando sendo exploradas, elas ainda providenciam os serviços ecossistêmicos, que a gente pode chamar também, né, que é a produção de madeira, em primeiro lugar, mas também estocam ainda carbono, fazem ainda a reciclagem de água, biodiversidade e assim por diante. Então, assim, manejar essas florestas de produção de uma maneira sustentável é super importante. Então, tem várias iniciativas para tentar fazer isso acontecer, né? A gente tem várias leis aqui no Brasil e vários países também. No Camarões, onde eu trabalhei, também tinha leis bastante... a lei é bastante boa, né? A aplicação da lei talvez não tanto, mas geralmente isso leva à obrigação de ter planos de manejo. E tem sistemas de certificação internacional, por exemplo, o FSC, né? Que essa tabuinha da mesinha que eu tô aqui, ela é de pinos certificado FSC, tá? Então já tem no Brasil e tem no mundo inteiro esses selos de certificação. E, bom, como é que isso funciona esse pinos aqui da minha mesinha não é
de florestas tropicais, obviamente, né? Ela é de plantio, então funciona um pouco diferente em plantio, mas em sistemas naturais, né? Florestas naturais são sistemas policíclicos de exploração. Então a gente tem uma área grande que é dividida em, por exemplo, 30 blocos, e cada bloco desse é explorado durante um ano. E isso quer dizer que tem um ciclo ali de 30 anos, que depois de 30 anos eles retornam ao primeiro bloco explorado e vão novamente cortar madeira ali. Aí tem algumas regrinhas para fazer essa exploração. Quem explora não pode tirar madeiras menores do que um certo diâmetro. Então tem um diâmetro mínimo de corte, né, ou de exploração. Isso pode ser 50 centímetros, 60 centímetros. E isso é para garantir que se tem uma população de árvores jovens ali para repor o que foi cortado, e também para não se tirar tudo, porque não seria sustentável, né? Muitas vezes tem regras de intensidade de exploração. Então, de todas as árvores que podem ser cortadas, só se pode cortar 75%. Então, isso para garantir que tem ali uma porcentagem de árvores remanescentes que vão ser fonte de sementes, que ainda tem um valor ecológico grande e assim por diante. Então, só árvores a partir de um certo diâmetro e dessas, só uma parte delas. Tá? Isso tudo afeta os rendimentos futuros, né? Então, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente pode calcular o rendimento no ciclo futuro? Para isso, a gente precisa de dados da vida dessas árvores, né, de como essas florestas funcionam, principalmente dados de crescimento, mas idealmente também de mortalidade, de regeneração, e que tenha uma boa qualidade, né, que tenha uma quantidade grande de dados ao longo de um período bom de tempo. E parcelas permanentes geralmente fornecem esses dados, mas os anéis de crescimento para as espécies que formam anéis, né, podem ser uma ferramenta muito interessante para obter esses dados de longo prazo, com alta qualidade, para fazer esse tipo de cálculo. Tá? E aí, como é que, então, a gente faz uma exploração sustentável, né? Acho que é uma das grandes perguntas, e essa pergunta vai voltar depois novamente, o que é sustentável, tá? Eu sempre brinco que sustentabilidade é uma palavra grande, tem mais de 3 sílabas, né? Então já é difícil de pronunciar. Mas, assim, sustentável é bem... um ponto de bastante discussão. E, por exemplo, esse selo de certificação FSC, eles já não falam mais de exploração sustentável, eles falam de exploração responsável. Porque sustentável pode ser sustentável a nível ecológico e não ser a nível econômico, ou pode sustentar carbono, mas não biodiversidade, ou pode sustentar biodiversidade, mas não reciclagem de água. Então, isso é um grande ponto assim, para ser discutido, tá? Mas uma das formas de olhar para isso é sustentável no sentido de produção de madeira. Então, a gente tem um volume inicial ali, a gente cortou as árvores que podiam cortar acima do diâmetro mínimo, dentro das intensidades permitidas e assim por diante. E, com isso, temos um volume total ali de madeira daquela área para aquele ano. E aí, se a gente conseguir sustentar esse volume, a gente pode falar que a exploração é sustentável quanto à produção de madeira. Tá? E essa é a forma que a gente vai olhar para a sustentabilidade hoje. Tá? Então, num cenário ideal, a gente tem aqui, então, tempo, que são ciclos de 30 anos. A gente começa com um volume ali, uma porcentagem de volume de 100%, corta essa porcentagem baixa, obviamente, e o cenário perfeito seria que esse volume se recuperasse em 30 anos e assim a gente tem um volume sustentável, né? A gente sustenta o mesmo volume ao longo do tempo. Tá? Geralmente a exploração, então se a gente aqui tirou 50%, geralmente a exploração tira mais. Então, se você pode cortar 75% dos cedros na sua floresta, você corta 75% dos cedros. Então sobra 25%. Em 30 anos eles não recuperam ao 100%, e aí você volta lá e explora novamente, e assim por diante. Tá? Esses sistemas de exploração e tal, eles não existem há tanto tempo. Hoje em dia a gente está começando a ter o segundo ciclo de exploração, tá?
Então foram instalados lá nos anos 80 as primeiras áreas de exploração sustentável, policíclica, e hoje a gente começa a ver o quanto tem de recuperação depois de 30 anos. Tá? Então não tem muitos dados ainda para verificar como é que isso anda, mas o que seria ruim é que se a cada ciclo o volume vai diminuindo até chegar a um ponto que não tem mais nada, né? Então, na verdade, esse ponto baixo aqui, ele deve baixar cada vez mais, porque a intensidade é baseada no que está na floresta. Então, se a cada vez tem menos na floresta, essa intensidade vai baixando também, referente ao volume inicial. Tá? Então, perfeito não existe. Se a gente consegue algo assim, no qual esse volume, apesar de ser mais baixo que o volume inicial, é sustentado e não diminui ao longo do tempo, isso seria já bom. E bad nunca é good, né? Então, não seria bom se esses volumes decaíssem dessa forma. Tá? Isso a gente tem que tentar evitar. Então, como é que a gente calcula isso, né? Bom, tem várias formas, tem vários programinhas que fazem isso. Vocês viram algumas coisas, talvez com o Jochen já, tá? Mas, idealmente, a gente tem uma população que está sendo explorada, uma população de árvores. E essa população, ela tem, os indivíduos crescem e morrem e produzem novos indivíduos. Então, tem regeneração. Então, a gente precisa de dados de crescimento, de regeneração e sobrevivência, né? E parcelas permanentes, na verdade, são a melhor ferramenta para esse tipo de dados. Só que tem limitações, né? Parcelas permanentes geralmente não tem uma distribuição homogênea, né? Elas são instaladas ali onde está perto de uma estrada ou perto de um rio. Então, isso não quer dizer necessariamente que representa a floresta. Com 10 parcelas de 1 hectare, você tem 10 hectares, né? Quanto isso representa a sua área de exploração de 3.000 hectares? Isso é outra grande pergunta. E não sei quem já instalou parcelas, mas instalar 10 parcelas de 1 hectare são semanas, se não for meses de trabalho. Então, é muito trabalhoso para se instalar e os dados que a gente consegue são poucos comparados com o tamanho da área, né? E também, imagine, são 3 meses de trabalho para instalar essas parcelas. Aí você instala elas, quantos dados você tem? Basicamente nada ainda, né? Só a estrutura da população. Aí você tem que voltar depois de 1 ano para ter 1 ano de crescimento. E voltar, né, de novo por alguns anos para ter alguns anos de crescimento. Então, se você investe 10 anos da sua vida nesse trabalho, você vai ter 10 pontinhos de crescimento para suas espécies, que não é lá muita coisa. E isso é pouco comparado também com a idade das árvores. E um dos problemas é a baixa densidade de espécies comerciais também. Não sei aqui quem trabalha com espécies e conhece um pouquinho a realidade por exemplo, de um bosque super diverso como a Amazônia. Então lá você tem, numa área de 1 hectare, você pode ter até 600 árvores, e essas 600 árvores podem ser de 300 espécies, né? Então, em média, você tem 2 indivíduos por espécie ali, mas em geral você tem alguns indivíduos, algumas espécies que têm muitos indivíduos, e o resto tem uma arvorezinha aqui, outra ali. Então, você instalou lá suas 10 parcelas, com isso você consegue pegar 10 indivíduos, uma por parcela, e você mede isso durante 10 anos, então você tem 100 pontos de crescimento, né? Quanto isso representa o que a espécie cresce, quanto isso pega toda a variabilidade de crescimento e assim por diante. Então, uma forma melhor de obter essas estimativas de idade de crescimento são os anéis de crescimento, que são uma ferramenta que você, em um dia, você medindo uma árvore, você consegue 100 anos de crescimento, se essa árvore tiver 100 anos. Sendo que com parcelas precisaria de 10 anos, voltando lá com uma equipe grande e assim por diante. Então, para obter dados de crescimento de forma rápida e com uma boa acurácia, os anéis de crescimento são uma ferramenta muito legal. Tá? Aí, acredito que vocês viram já, então, essa parte do Growth Oriented Logging, né? o goal do Jochen, no qual eles usam os dados de crescimento para estimar o momento melhor de se explorar a floresta. Então, as árvores elas não crescem de maneira linear, então árvores jovens em geral têm um crescimento mais alto do que as árvores mais velhas. A gente vê essa diminuição nas taxas de crescimento.
E se a gente compara, então, o que é o crescimento potencial da espécie versus o que é o crescimento médio, então, uma árvore de 50 anos, que tem 50 centímetros, ela vai ter crescido 1 centímetro por ano. Mas isso não quer dizer que a vida inteira dela ela cresceu 1 centímetro por ano. Pode ser que ela tenha, no início, crescido 40 centímetros nos primeiros 30 anos e nos últimos 20 ela cresceu só mais 10, ou só mais 20. Então, como esse crescimento é desigual, você tem como calcular qual é o melhor momento de maior produtividade da sua floresta para estar explorando madeira. E aí entra essa exploração orientada ao crescimento das árvores, né? E então tem incremento médio anual versus incremento, eu sempre esqueço esses nomes. Mean Annual Current, bom. Vocês viram isso? E onde essas duas linhas, então onde a média e o realizado se cruzam, é porque o crescimento real está abaixo do crescimento médio. Então, ou seja, o potencial de crescimento dela foi realizado aqui no início, um potencial mais alto, e depois ele diminui. Então, aqui é um momento ideal quanto à produtividade em volume ou em área, né, dependendo da unidade que a gente usa, é o momento ideal de se explorar essa espécie. Tá? Isso é bem legal, é uma forma boa de entender o crescimento, né, da sua espécie. É importante que ela não que o seu ciclo de corte não seja mais curto que o ciclo de rotação biológico da espécie. O que isso quer dizer? Tem a ver com os indivíduos nascerem, crescerem, se reproduzirem antes de morrer. Então, se elas não se reproduzem com, sei lá, 37 anos, não é ideal cortar essa espécie, porque você não vai ter indivíduos reprodutivos sobrando. Tá? Então, tem várias formas de olhar para isso e analisar isso, tá? Mas isso é, de certa forma, adaptado de plantações. E numa plantação, você pode falar, daqui 15 anos eu vou cortar tudo e planto de novo, né? Aí eu mantenho o crescimento e volume perfeito dessa espécie. Mas em florestas naturais, que tem esses ciclos fixos às vezes por lei, né? Como é que a gente aplica isso? Se a espécie tem um ciclo de 37 anos e o seu ciclo fixo é de 30, como é que você vai explorar essa espécie? Se tiver uma outra espécie com um ciclo de 20, como é que combina isso? Fica bem mais complicado. E essa técnica também assume, ou ela precisa de uma regeneração, né, constante. Então, num plantio, você consegue fazer toda a sua floresta regenerar plantando ela novamente. Se isso acontece numa floresta natural, e o quanto isso acontece, a gente nesse método não olha para isso, não sabe. E então, se você não tem árvores pequenas dessa espécie, esse método funciona super bem na teoria, porque ele é baseado em crescimento, mas se não tiver essa estrutura populacional, a gente nunca vai saber como é que vai ser, né? O cenário futuro. Então, tem suas limitações. Então, o que a gente pode fazer é tentar fazer projeções. Se a gente tem uma população, a gente extrai uma parte das árvores. E essa população que sobra, ela vai crescer e parte dela vai sobreviver, e que tamanho ela vai ter daqui 30 anos, né? A gente pode projetar esse tamanho a partir dos dados de crescimento para projetar um volume futuro. Então, com isso, a gente consegue olhar para essas projeções de uma forma um pouco mais dinâmica, né? E as árvores que estavam abaixo do diâmetro mínimo de corte, que são essas árvores remanescentes, elas acabam entrando nos diâmetros que podem ser explorados, então a gente consegue fazer projeções de qual vai ser esse volume no futuro, né? E aí a gente usando taxa de crescimento dos anéis, diferentes ciclos de corte e diferentes diâmetros mínimos de corte também, a gente consegue brincar com essas simulações. Então, digamos que essa é a nossa estrutura da nossa população. Então, tem 150 indivíduos de 10 a 20 centímetros, ou de 20 a 40 centímetros, tem 75 de 40 a 60 e assim por diante. Algumas árvorezinhas grandes aqui. Isso é uma distribuição bastante típica de árvores que demonstram regeneração no sistema natural, tá? Então, tudo que está aqui acima do diâmetro mínimo de corte pode ser explorado, ou 75% dessas árvores todas. Então, essa população de árvores aqui entre 20 e 40 centímetros, daqui 40 anos vai ter crescido 20 centímetros,
né, ou daqui 30 anos. Então vai estar na próxima categoria, mas uma parte dela vai ter morrido, certo? Igual essa barrinha cinza vai virar essa barrinha preta, então cresceu, mas uma parte morreu, e essa barrinha cinza vira essa barrinha preta. Então elas passam de categoria de 60 para uma categoria de 80 e podem ser cortadas, porque atingiram o diâmetro mínimo de corte aqui, tá? Então digamos que na primeira rodada a gente tira todas as árvores, então a gente tira 100 árvores e na segunda rodada 45. Então quer dizer que o nosso rendimento em número de árvores é 45%. A gente só consegue tirar 45% das árvores daqui 30 anos. Tá? E isso é uma forma diferente, então, de olhar para esses ciclos de corte. E uma coisa que é legal que dá para incluir nesse tipo de modelagem é que tem diferenças entre indivíduos nas taxas de crescimento. As árvores não crescem todas iguais. Uma deu mais sorte na vida, saiu num lugarzinho com um pouquinho mais de água ou com mais nutrientes, ou simplesmente teve menos competição no início e aí com isso se estabeleceu melhor. E essas diferenças geralmente são persistentes. Então, se uma árvore é rápida em seu crescimento hoje, nesse ano ela deve ser, ou provavelmente vai ser também daqui 10, 15 anos. Tá? E essas diferenças persistentes em crescimento fazem com que árvores atinjam esse diâmetro mínimo de corte com diferentes idades. Então, isso aqui é uma espécie da minha tese lá do Camarões. O diâmetro mínimo de corte dela era 60 centímetros. E ela pode atingir esse diâmetro aí em 60 anos, ou seja, crescer quase 1 centímetro por ano, ou em 160 anos. E essa diferença é gigantesca, né? São quase 3 vezes mais. E dependendo da espécie, realmente tem um fator aí as mais rápidas crescem 3 vezes mais do que as mais lentas, tá? E isso afeta, então, os volumes futuros também, porque essas mais rápidas, então se a gente pega 2 árvores do mesmo tamanho, no tempo zero, né? E essa cresce 1 centímetro por ano e essa meio centímetro por ano. Em 30 anos, essa vai crescer 30 centímetros e essa em 30 anos vai crescer só 15, tá? Então, no próximo ciclo, ela já vai ter atingido esse diâmetro mínimo de corte e pode ser explorada, sendo que essa vai precisar de mais um ciclo para atingir esse diâmetro mínimo de corte. Então, essas árvores rápidas, as que estão na parte de cima do gráfico aqui, elas vão estar gerando muito mais madeira do que as árvores lentas. Então, imagine essa daqui, se você seguir essa linha aqui, ela vai ainda precisar de uns 50 anos para chegar ao diâmetro mínimo de corte. Em 50 anos, ou 60 anos, já vai ter outras que cresceram rápido que vão ter alcançado ela. Tá? Então, incluir isso nas modelagens é super importante. Se a gente inclui essa variabilidade nas modelagens, então as modelagens se tornam mais realistas, a gente consegue um volume 36% maior do que só usando uma taxa média de crescimento. Tá? E a gente vê que quem contribui para essa variação são os 25% das árvores de crescimento mais rápido. Tá? As de crescimento lentinho aqui não contribuem quase nada. Então, usando essa variação, a gente tem uma modelagem mais realista do que vai acontecer, mas, em geral, também uma modelagem que vai te dar um maior volume de madeira no futuro. Tá? Então, ela é realista e otimista, e isso sempre é bom. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é para o trabalho da minha tese de doutorado. Tá? Eu trabalhei no Camarões, numa construção florestal chamada TRC Cameroon, com certificação FSC, tá? Eles faziam as coisas bem direitinho. E um lugar super úmido. Então, chovia aí 4.100 milímetros. Aqui onde a gente está, em Campinas, acho que seria umas quase 4 vezes mais chuva do que cai aqui, tá? Então, é super úmido e dá para ver isso quando a gente trabalhou lá, chegando perto da estação de chuva, tá? Esse carro aqui, a gente batizou ele de Michael Jackson, porque ele ficava marrom e depois branco, e depois marrom e depois branco. E ele morreu no final. A gente conseguiu afogar ele numa poça de lama que era tão funda que realmente matou o carro. Mas brincadeiras à parte, tá? Então, um lugar super úmido,
com uma estação seca, de dezembro a fevereiro. E o que eu fiz, então, num dos capítulos da minha tese, foi uma varredura para ver o potencial de espécies lá no Camarões para uso de anéis de crescimento. Tá? Então, eu olhei para 21 espécies, descrevi a demarcação do anel e se era clara ou não. E depois de fazer essa varredura, eu peguei 4 espécies que tinham anéis mais claros e tentei comprovar a formação anual desses anéis para usar elas para simular esses rendimentos futuros. Tá? Então, a região onde eu trabalhei, então Camarões fica aqui na África, não sei se a flechinha aparece, mas se não, vamos pôr isso aqui. Então fica aqui na esquina da África que encaixa no Brasil, né? E lá no Camarões eu trabalhei nessa região aqui, então é relativamente próximo ainda do oceano, por isso chove tanto. E na fronteira com a Nigéria, tá? Então aqui tem um parque nacional famoso, chama Korup, e essa concessão florestal de 60 mil hectares ficava aqui, então, próximo ao Parque Nacional. Então eu trabalhei nessa área aqui, que era a área de corte, o bloco de corte daquele ano. Então 60 mil hectares dividido em 30 blocos, era mais ou menos 2 mil hectares aqui. E aí a gente morava na vilazinha de Abata. Tá? Só para ilustrar, eu não sei se a música vai tocar para vocês, o som vai tocar para vocês, mas isso é um videozinho que eu fiz para minha tese. Aqui a gente vê o Camarões, né, indo para o campo. Essa aqui é uma vila, uma cidadezinha antes de chegar no campo. E isso aqui sou eu mais jovem e com mais cabelo e menos crescimento secundário. E a gente fazia muita coisa a pé, então caminhava muito pela floresta procurando as árvores e coletava os discos, né? Isso aqui é uma espécie bastante cobiçada lá, que ela tem uma madeira muito dura. Essa aqui é um iroco, uma árvore fenomenal que foi derrubada também. Mas o nosso interesse era obter discos. Tá? A gente ia atrás para ver os discos, mas a gente também furou muitas árvores, né? Usava essas brocas manuais, e que em árvores tropicais nem sempre é fácil, mas resultam então nessas baquetinhas, né? Nas amostrinhas de madeira que a gente levava para o laboratório para lixar, para escanear e medir os anéis de crescimento. E às vezes tirar as brocas é mais difícil do que colocar. E de vez em quando tem surpresas também. Sempre levem um isqueiro para o campo, tá? Porque muitas vezes tem metano dentro das árvores por decomposição anaeróbica e dá para fazer umas coisinhas legais com isso. Tá? Então isso era só para ilustrar um pouquinho o trabalho. Eu não sei se a música funcionou também, mas senão espero que a minha narração tenha sido útil. Senão vocês assistem depois com música também. Depois passa pra gente que a gente deixa no Drive, porque realmente não deu para ouvir a música. Sem problemas. Eu pensei em cantar, mas eu preferi explicar as coisas. Tá, mas voltando aqui para a parte do trabalho. Então, dessas 21 espécies, 12 tinham uma boa demarcação de anéis, tá? A gente encontrou todo tipo de demarcação, então faixa de parênquima, variações de densidade, alterações aí de parênquima com fibras e assim por diante. Mas as faixas de parênquima eram as mais comuns. Era uma área com muitas fabáceas também, então as fabáceas têm geralmente essa faixa de parênquima terminal, tá? E também muitas vezes anéis vagos, anéis falsos. Então, se a gente olhar aqui, aqui é um anel verdadeiro, que é essa faixinha bem limpinha aqui de parênquima. Quando ela fica meio bagunçada assim, é um anel falso, um anel que desaparece ao longo da circunferência. Às vezes os anel falsos vinham antes, às vezes eles vinham depois do anel verdadeiro. Às vezes tinham variações de densidade aqui dentro do anel também, bastante comuns. E essa espécie aqui é uma meliácea, né, família do cedro e do mogno, e é uma das espécies mais agradáveis de se trabalhar, né? As meliáceas, quando tem anéis, são muito bons. E aqui, por exemplo, um exemplo com variação de densidade, que é uma combretácea, uma terminália, e são anéis também bastante agradáveis de serem medidos.
mais anéis vagos, anéis falsos, anéis convergentes, esses sorrisinhos assim que deixam a gente bem triste, né? Então eles, se você pega uma amostra aqui, você vê só um anel. Se você pegar uma amostra aqui, você vê dois. Se você pega outra amostra aqui, você só vê um. E aí, quando era um anel, não era um anel, isso tudo é bem difícil de determinar usando, por exemplo, as brocas, né? Então, com discos ajuda bastante a gente ver esses anéis convergentes, entender esses anéis falsos e vagos, assim por diante. Nessa publicação eu fiz um material suplementar que era meio que uma tabelinha com cada espécie, uma visualização da madeira e alguns problemas e descrições assim, coisas bem básicas, mas dessa forma eu consegui publicar os negativos também, né? Tem muitas espécies que não funcionam, muitas vezes a gente não encontra anéis, ou são anéis que não dá para medir, e a gente não publica, a gente pega esse material e basicamente esquece de publicar. E aí vem outra pessoa que quer trabalhar com essa espécie, porque era uma espécie super interessante, e vai ter que fazer o mesmo processo que a gente já fez, voltar a repetir os mesmos erros para depois jogar tudo fora novamente. Então, se a gente consegue, de alguma forma, publicar o que não funciona, é tão importante quanto publicar o que funciona. Então, fica aí essa dica para vocês, tá? Se forem explorar novas espécies, naquele artigo bonito que vocês vão publicar o que funcionou, inclui também as que não funcionam, porque vai ajudar a vida das pessoas vindo depois de vocês. Legal. Bom, vocês vão ver um pouco mais sobre datação cruzada e como determinar se a formação de anéis é anual, tá? Mas uma forma de fazer isso é contar anéis em plantações. Você tem lá árvores de 20 anos, você pega um disco, olha se tem 20 anéis, se tiver 20 anéis, os anéis são anuais, né? Outra forma bastante comum é tentar correlacionar a cronologia, né, essa variação que tem entre anos, com precipitação. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma árvorezinha da Tailândia, a gente vê que tem vários anos com ou picos muito altos ou com vales muito baixos, né? E se isso correlaciona com o clima, então anos secos e anos úmidos, e anos secos e anos úmidos, você tem uma indicação indireta, mas muito forte de que esses anéis são formados anualmente. Tá? Então, isso é uma forma bem comum, vocês vão estar fazendo isso também, ou vendo isso também na disciplina. Isso aqui são as curvas das minhas espécies. Então, cada árvore faz o que quiser, né? Não tem quase sinal comum nenhum. Cada linha dessa é uma árvore, tá? E tem algumas vezes algum sinal assim a longo prazo, um sinal em comum, mas basicamente elas não contam a mesma historinha. Então, cada uma faz o que quiser. Então, como é que a gente encontra um sinal comum se não tem esse sinal comum? E como é que a gente determina, então, se esses anéis são formados anualmente, sem ter essas cronologias? Então, para nossa sorte, inventaram as bombas atômicas e testaram essas bombas atômicas acima do solo por vários anos, até que descobriram que isso não era uma boa ideia e começaram a testar as bombas atômicas dentro de cavernas e minas abandonadas. Tá? Mas essas explosões acima do solo geraram uma quantidade enorme de carbono radioativo na atmosfera, e esse carbono é incorporado pelas árvores. E então tem esse pico no carbono 14, né, que é o pico da bomba, que a gente pode usar para datar as nossas árvores. Então, se a gente tem aqui, a gente pega madeira de alguns anos e tenta ver qual o valor de carbono 14 que tem nesse anel, nesse ano e alguns anos depois, e como é que ela encaixa com a curva de referência, né? Então, por exemplo, para essa espécie, que era uma espécie com os anéis mais problemáticos, a gente viu que a datação dela saía, a gente media menos anéis do que era para ter, né? Os anéis saíam aqui em 78, era para ter saído em 72. Então tem um erro de medição aqui, e para corrigir isso tinha que mudar os anéis, tinha que voltar para as amostras para determinar quanto que a gente erra, né? Então essa é uma forma bacana de fazer isso. E vamos fechar isso aqui. Então a gente fez isso para 4 espécies, né? Então, a gente tem aqui o ano do anel e aqui o ano do carbono 14. A gente vê que para essa espécie, que é aquela que eu estava mostrando ali em cima, a gente subestima as idades. Então, elas são, na verdade, mais velhas. Elas teriam que, se fosse perfeito, cairiam na linhazinha X aí, Y é X, né? Então, que o anel a idade do anel é a idade do carbono desse anel também. Tá? Então, nessa espécie, a gente tem ali um erro, né? Que a gente quantifica. E aí, em média,
a gente tem 12 erros, né, 12 datações erradas, ou faltam 12 anos por cada 100 anos. Então, a gente subestima as idades dessa espécie. Aí, se isso é bom ou ruim, é tudo uma questão de, ou, até onde a gente aceita essa margem de erro, é uma questão de discussão grande. Mas, assim, para uma espécie que não tem nada de dados, zero, não tem parcela permanente, ninguém mediu essa árvore ainda. Tem alguns dados que tem aí uma margem de erro de 10%, não é tão mal assim, tá? Melhor do que nada. Então, nesse sentido, a gente aceita essa margem de erro. Se fosse muito maior, a gente trabalharia com esses dados, melhoraria, tentava melhorar ou descartava a espécie. Mas a nossa ideia foi que, bom, não tem nada para essa espécie, então qualquer coisa publicada a gente publica, mas mostra, ó, tem os erros, tá? Então isso é super legal de se fazer. Então, se vocês tiverem problemas, se forem trabalhar em bosque superúmido, vocês vão acabar tendo que usar carbono 14. O problema dessas análises de carbono 14 é que cada pontinho desse custa uns 400, 500 dólares, tá? E a gente fez vários desses pontinhos. Então, esse gráfico aqui, que é um gráfico de uma dos capítulos da minha tese, é quase o preço de um carro. Então, assim, eu tive a sorte de estar num projeto que tinha bastante dinheiro que podia fazer isso. Mas é dinheiro que a gente tem que, então, pensar bem antes de gastar. Mas, assim, a gente fez isso para 4 espécies, né? Essa era a espécie problemática, mas para as outras, na verdade, as datações saíram super boas, né? Essa meliácea aqui, esse mogno africano, tem anéis quase que perfeitos, dentro da margem de erro, essa daqui também. Essa aqui um pouquinho mais problemática, mas também não muito. E as que deram problemas eram as árvores que tinham anéis mais com problemas típicos, né? Que a gente chamou de anéis claros, bem claros ou mais típicos. Então, assim, a gente sabe que tem uma margem de erro, mas acredita que esses dados ainda são confiáveis o suficiente para responder perguntas ecológicas ou perguntas relacionadas a manejo, tá? Não seriam dados bons o suficientes para fazer cronologias e reconstruções climáticas e assim por diante. Tá, então tem anéis de crescimento em florestas úmidas, tá? Já tem essa questão de não acreditarem que tem nos trópicos, então nos trópicos onde chove muito, provavelmente não tem, né? E a gente demonstra que a chance de achar anéis lá é grande e tem mais artigos mostrando isso também, tá? Então, que esses anéis são anuais, apesar de ser um pouquinho mais complicado de demonstrar isso. Legal. Então, a gente consegue, a partir daí, extrair padrões de crescimento dessas espécies, né? Esses dados sobre toda a vida das árvores. E aqui, então, a gente tem dados para 4 espécies. Tá? Terminália é uma espécie pioneira, em que ela começa crescendo super rápido, né? A média ali é mais do que 1 centímetro por ano, quando elas são jovens. E isso baixa depois para meio centímetro por ano. E essas outras espécies, elas são mais tolerantes à sombra. Então, elas começam na sombra, começam a vida delas lentamente e depois aumentam as taxas de crescimento. Essa linha pontilhadinha aqui, ela indica a taxa de crescimento que é usada no Camarões oficial para se modelar o quanto essa espécie cresce, o quanto a gente pode extrair de madeira. Então, em alguns casos, esses valores são relativamente certos, né? Mas em outros eles sobreestimam o crescimento da espécie ou subestimam. Então, Terminália é uma pioneira, ela cresce rápido pra caramba, então dá para explorar mais intensamente do que uma Danielle aqui. Durante os primeiros 100 anos da vida dela, cresce bastante abaixo da média usada para esses cálculos. Então, isso já mostra um pouquinho as aplicações, tá? E aqui, então, aquelas figuras que mostram essa variabilidade que tem de idade para atingir o diâmetro mínimo de corte, que é essa linhazinha. Então, algumas espécies demoram 200 anos no máximo, né? Mas, sei lá, 150 anos para chegar até o diâmetro mínimo de corte. E outras chegam a esse diâmetro em 40 anos. Então, se eu perguntar para vocês se em 30 anos a gente consegue fazer uma exploração sustentável de uma espécie como essa, acho que não é difícil de sentir assim que não vai dar certo, né? Que isso aqui, 150 anos, não tem como em 30 anos a gente estar recuperando o mesmo volume. Mas para uma espécie como Terminália, talvez dê, porque ela cresce pra caramba e tem árvores super rápidas
que em 20 anos chegam ao diâmetro mínimo de corte. Então, se o ciclo é de 30 anos, elas têm ainda 10 anos para crescer mais uns 10 centímetros aqui. Então, isso demonstra o potencial que tem de usar esses dados para diferentes espécies. Tá? Então, aqui é o diâmetro mínimo de corte, essa variação das idades, né? E como é que a gente aplica isso para manejo? Então, lembra que eu ia falar de projeções de rendimento futuro? Então, a gente pega esses dados de anéis e a gente faz simulações com eles, incluindo essa autocorrelação, incluindo essas diferenças que tem entre indivíduos em taxas de crescimento, né? Então, quer dizer que o crescimento desse ano é correlacionado com o do ano anterior, com o do ano anterior e anterior a esse. Ou seja, o crescimento é autocorrelacionado. E aí usei ciclos diferentes, usei intensidades de exploração diferentes. Então, tem uma intensidade máxima prevista por lei, que é 75% ou 60%. E tem a intensidade real, que é dependente da acessibilidade das árvores, do mercado querer a espécie ou não, de conseguirem explorar tudo dentro do tempo que eles têm e assim por diante. Perdão. E essa intensidade real, ela varia, né? Ela nunca é mais alta que a máxima, mas ela pode estar variando ali dependendo de vários fatores, tá? E aí eu incluí isso também nessas modelagens. Então, lembrando que o perfeito seria voltar ao 100% inicial, que o usual, o normal é ficar aí por volta de 50%, e seria ruim se durante vários ciclos isso fosse diminuir. Tá? Então, a gente, não sei se vocês repararam lá naquelas figuras que eu acabei de mostrar das diferentes árvores, algumas espécies tinham mais de 100 árvores medidas e outras tinham só 10. Então, para fazer uma simulação homogênea, a gente faz uma permutação Monte Carlo, que chama, né, o bootstrapping em inglês, que é basicamente simular trajetórias de crescimento de vida de árvores, incluindo essa autocorrelação. E com isso a gente garante que todas as árvores têm a mesma quantidade de dados, ou seja, o mesmo número de trajetórias. E com isso a gente não faz as simulações serem influenciadas por terem só 10 árvores versus 100 árvores. Tá? Isso é um truquezinho. Não vou entrar em muito detalhe, mas a gente simula a autocorrelação olhando para... a gente faz uma categoria da taxa de crescimento desse ano. Então, esse indivíduo, nesse ano, cresceu 1 centímetro por ano. Então, é a categoria 1. Esse é 0,7, categoria 0,7. E aí, para esse indivíduo, para a simulação, a gente procura um outro indivíduo nessa mesma categoria, que seria, por exemplo, pode ser até outra árvore, né? Mas novamente com taxa de crescimento 1, e ver o quanto ela cresceu no ano seguinte. Para o ano seguinte, a gente faz a mesma coisa. Então, aqui seria um 0,9, aí procuraria aqui da mesma classe de outra árvore um 0,9, para buscar o crescimento do ano seguinte. Então, ela vai criando uma curvinha de crescimento, sempre olhando para o quanto ela cresceu nesse ano e colocando um crescimento aleatório de outro ano, mas que esteja correlacionado, que tenha essa autocorrelação com o ano anterior. Então, ela pula entre indivíduos, mas cria uma nova linhazinha de crescimento com autocorrelação. Quem quiser mais detalhes, depois eu posso passar. Tá? Então, novamente, aqui as curvinhas, né? Então, a gente tinha uma espécie com 10 árvores, outra com 128, outra com 62. E aí eu criei, se não me engano, 2.500 curvas de crescimento virtuais para essa espécie. Então, as linhas cinzas são os valores medidos, a linha vermelha é a média das simulações, então ela segue relativamente bem a média da espécie, e um pouco a variação, né, de vermelho, essa faixa meio amarelinha aqui. Então, essas simulações, elas capturam a média e a variabilidade de cada espécie. Isso é o que importa, né? E aí, com essas variações, a gente pega a taxa de crescimento ou a estrutura populacional de cada espécie naquela região, naquela floresta, né? Então, essas entandofragmas, por exemplo, só tinham algumas arvorezinhas abaixo do diâmetro mínimo. Essa espécie tinha uma regeneração relativamente boa, essa daqui não. Essa aqui também não. E a gente cola, então, então aqui são árvores de 50 centímetros,
e são 0,2 árvores por 100 hectares, tá? Então, as densidades variam entre as espécies, tá? A gente olha para essas árvorezinhas aqui e cola nelas 30 anos de crescimento para ver se elas entram nesse diâmetro mínimo de corte. Tá? Então, lembrando dessa figurinha aqui, são essas projeções do tamanho futuro, incluindo mortalidade também. Tá? Então, a grande pergunta, né, quanto é que rende isso, né? Quanto é que é o rendimento dessas espécies? Então, eu fiz algumas modelagens diferentes, vou rapidinho falar, tá? A gente tem ciclos de 30 anos, de 40 anos ou de 60 anos. Aí a gente pode usar taxas de crescimento fixas, que é usando a média da espécie, usando taxa de crescimento dos anéis, né, que tem autocorrelação. Isso já melhora um pouco as modelagens, né? Lembra que incluir autocorrelação aumenta o volume, faz mais realista esse volume. Aí, aumentando o ciclo, também aumenta esse rendimento, né? Então, essas árvores cinzas são as árvores que eram jovens, abaixo do diâmetro mínimo de corte. E você pode ver que com um ciclo de 60 anos, quase metade do volume dessas árvores que eram jovens, sendo que com ciclos mais curtos é pouca coisinha, né? E aí, por exemplo, para essa espécie, que é o mogno africano, a intensidade de exploração dela, ela é equivalente ou até um pouco mais alta do que o que poderia se fazer em teoria, segundo a lei. Então, usando a intensidade dessa espécie em campo, ela vai ter um rendimento mais baixo, porque eles tiram mais árvores do que, na verdade, poderia. Tá? Mas para outras espécies, então, Terminalia e essa Danielia, que tem uma demanda um pouco mais baixa, a intensidade inicial era mais baixa, com isso sobram mais árvores, com isso o rendimento futuro vai ser mais alto também, porque elas, quando deixam mais árvores nesse ano, no futuro sobra mais. Então, dá para variar tamanho de ciclo, dá para variar a intensidade, dá para variar o diâmetro mínimo de corte. São várias coisas que dá para variar ao mesmo tempo nessas modelagens. Tá? Mas a média, usando um ciclo de 30 anos e intensidades permitidas por lei, a gente viu que tem um rendimento aí de 21 a 36% do volume inicial. O 21 é aqui para essa espécie, né? E 36 é dentro dessas modelagens aqui de 30 anos. Tá? E que com ciclos mais longos a gente tem uma maior contribuição das árvores jovens. E o que teve o maior efeito mesmo de mudanças foi usar as intensidades reais da exploração dessas espécies nessa concessão naquele ano. Tá? Que seria basicamente uma coisa que... Isso é uma modelagem teórica, e isso aqui é um pouquinho mais próxima ao que é a realidade, né? Então, esses ciclos que incluem as intensidades são mais virados para a prática. Tá? Bom, e aí a gente pode falar que é sustentável ou não. Tá? Quanto a volume, sustentar o mesmo volume de madeira... Deixa eu ter um caminhão passando aqui. Então, para tentar sustentar, se você olha para o que é sustentar o mesmo volume retirado no início da exploração, a resposta é claramente não. 21 a 36%, ou até mesmo incluindo as intensidades, chega ali a 70%. Não é 100%, então não é sustentável, né? Então, o volume recuperado não é 100%. Mas aí precisaria de umas modelagens. O que a gente poderia fazer é ver se a gente faz outro ciclo de corte, se no ciclo seguinte, se ela é a mesma do que depois de 30 anos. Ou seja, se depois de 60 anos é comparável com 30 anos. Ou seja, se a gente... Talvez esse primeiro volume, que tem um monte de madeira acumulada ali durante centenas de anos, né? Então, tem árvores de 200, 300 anos que tiveram um tempão para acumular madeira. Então, se a gente explora elas e depois volta em 30 anos, elas não vão ter tido esse tempo de recuperar esse volume inicial. Mas talvez o que seria sustentável é ver se depois de 60 anos esse volume continua diminuindo comparado com depois de 30 anos. Ou seja, se
tem aquele cenário bad, que vai ficando cada vez mais baixo, ou o cenário usual, que é o amarelinho, que vai ficando sempre na mesma coisa. Tá? E tem um artigo de revisão do Jack Putz, do Francis Putz, que ele comparou vários estudos e vê que realmente esses volumes, essa recuperação de volumes na segunda rodada é mais ou menos aí por volta de 40%, tá? Dependendo se você foca só nas mesmas espécies ou se você inclui outras espécies também. Então, assim, olhando só para volume, a gente pode concluir que não é sustentável, né, em geral. Então, ali, depois de 30 anos, 36% a 74% do volume. Mas o que é interessante de olhar também é que se a gente olha para o que é o estoque de carbono em florestas exploradas, um ano após a exploração, ele ainda é basicamente 80% do estoque inicial. Então, se tiram as espécies interessantes, se tiram só as árvores grandes, então se retém muito carbono naquela área, muito mais do que se aquilo fosse transformado em um pasto, por exemplo. E riqueza de espécies também é mantida, né? Não é o 100%, dependendo, talvez até tem alguns mamíferos que gostam de florestas com mais distúrbio, né? Então, a riqueza pode até aumentar, né? Mas, em geral, a biodiversidade é também mantida, ainda que talvez 80% da biodiversidade, mas ela é ainda mais alta do que um pasto, principalmente para plantas, né? Se a gente vai para uma monocultura, uma plantação de óleo de palmeira, a diversidade de espécies passa a ser 1, em vez de as 300 ou 600 que tinha por hectare. Então, assim, a grande pergunta é o que é sustentável e o que a gente quer sustentar, né? E para uma empresa também, o que é financeiramente sustentável. A empresa com a qual eu trabalhei lá no Camarões, eles trabalhavam super bem essa coisa da certificação, era exploração responsável, né? Eles jogavam o joguinho seguindo as regras, eles ajudavam as comunidades locais, os trabalhadores todos com EPI, equipamento de proteção. Então não tinha ninguém com chinelo e uma motosserra tentando cortar uma árvore, né? Era todo mundo com calça de proteção, botas de proteção, os auriculares lá, os protetores de ouvido também, tá? Então, com isso você também sustenta os seus empregados, ou sustenta as pernas deles, que eles não vão conseguir cortar as pernas fora tão facilmente. Mas essa empresa, ela faliu. Ela tentou fazer tudo direitinho num país que é instável, pegando empréstimos com juros super altos e assim por diante. E tentou jogar tudo segundo o joguinho, fazer as coisas de uma maneira responsável, mas financeiramente não foi sustentável. E aquela concessão foi vendida para um grupo de chineses que exploram de maneira não sustentável, não responsável. Então, assim, dá para fazer de uma forma melhor? Dá. Dá para ganhar dinheiro com isso? Talvez não. E se a exploração é feita de uma forma não responsável e se tira ali muito mais do que a floresta consegue produzir novamente em 30 anos, e essa floresta perde a sua riqueza de madeira ali, depois de 30 anos vão voltar lá e vão olhar, vão falar, isso aqui não vai render dinheiro, melhor cortar e plantar óleo de dendê, botar um pasto ali, ou soja, ou o que for, tá? Então, talvez, se a gente consegue fazer isso de uma maneira mais responsável, a gente consegue, pelo menos, manter a cobertura florestal. Sustentar uma floresta, mesmo que ela tenha só 80% do carbono retido, 80% da biodiversidade, ela ainda vai ser mais interessante ecologicamente do que um pasto, né? E com isso também vai manter os serviços ecossistêmicos dessa floresta. Não vai ter erosão, vai reciclar água e assim por diante. Tá? Então, assim, essa discussão do que é sustentável ou não é complexa, não tem uma resposta fácil, mas eu acho que a abordagem tem que ser meio pragmática, né? Se a alternativa, ela pode não ser 100% sustentável, mas se a alternativa é não ter mais floresta, não ter mais biodiversidade, não ter esses serviços ecossistêmicos,
a alternativa é muito pior. Então, talvez é melhor fazer uma coisa que seja responsável, mas não 100% sustentável, dependendo do parâmetro que a gente usa, versus perder aquilo, né? Então, eu acho que dá para conservar floresta com seus serviços ecossistêmicos, com as suas funções, em grande parte retidas, se a gente fizer uma exploração de uma maneira responsável, tá? Eu acho que o termo sustentável não, talvez nem deveria ser usado para tentar descrever isso. Tá? Então é mais ou menos isso. Contei um pouco a minha história, a história da madeira e como é que a gente usa anéis de crescimento para olhar para manejo florestal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo claro, que o áudio e o vídeo tenham funcionado e que vocês tenham perguntas também.